Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui mais uma terça-feira, sempre às 21 horas, aproveitando essa oportunidade para compartilhar com os amados irmãos e irmãs a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Então, que seja um momento de vida, um momento rico, um momento que nós possamos sentir a presença de Deus, que possamos refletir, né, sobre as coisas de natureza espirituais e que nós possamos manter, né, e edificar a nossa fé, o nosso amor, buscando cada vez mais a presença desse Deus maravilhoso que tem cuidado da nossa vida. Então, nesta noite, nós queremos aproveitar mais uma vez essa oportunidade, né, para trazer uma palavra de vida, uma palavra onde Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Amém? Então, a Igreja do Senhor, né, o povo de Deus, a igreja é maravilhosa, o povo de Deus é maravilhoso, Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado da sua igreja, e a garantia de vitória para a nossa vida é sempre certa, se nós estivermos sempre sendo fiéis ao Senhor. Amém? Então, nós sempre temos que ser fiéis ao Senhor, porque da parte de Deus nós não precisamos nos preocupar, né? Porque Deus, Ele é fiel. Ele sempre é fiel. Independente da nossa fidelidade ou não, Deus é sempre fiel. Amém? Tem até um corinho, né, um hino que a gente canta, né? Que diz, né? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Então, Deus é fiel e nós precisamos aprender e crescer nessa nossa fidelidade para com Ele. Porque está escrito, ser fiel até a morte, né? E dar-te-ei a coroa da vida. Nas 7 cartas que Jesus manda João escrever aos pastores, às igrejas, né, do Apocalipse, duas são elogios, são bênçãos, são igrejas que estão vivendo de acordo com a palavra, observando a palavra de Deus. Uma é Esmirna, que Deus diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E a outra é a igreja que está na cidade de Filadélfia, tá bem? Né? Jesus fala a respeito dessa igreja. E é essa igreja que Deus tocou no nosso coração para nós trazermos uma palavra para os amados irmãos e irmãs nessa noite. Amém? Como está escrito então no livro do Apocalipse, capítulo 3, né? A carta que Jesus manda João escrever à igreja Filadélfia. Então diz assim, né? A palavra do Senhor no capítulo 3, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste
o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não o são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus nos abençoe. Lemos então Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. A carta, né, à igreja Filadélfia. É uma carta maravilhosa, né? É uma carta maravilhosa. Uma carta que todas as igrejas deveriam receber. Uma carta igual a essa. Uma carta não só de elogio, mas uma carta de incentivo, uma carta de exortação, para que o povo de Filadélfia pudesse continuar firme nessa trajetória única que vai nos levar até os portais eternos da Nova Jerusalém Celestial, aonde Jesus está nos aguardando, nos esperando, para nos dar uma nova roupa, para nos dar uma coroa e para colocar um anel no nosso dedo. Então, e nos dá um novo nome. Isso é maravilhoso. Isso faz parte, né, das promessas que o Senhor disse através do mesmo Evangelho de João. E disse: eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também comigo. E um dia estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto estamos aqui, aguardando que esses momentos aconteçam, né, na nossa vida, nós sempre temos que fazer a nossa avaliação de como está, como está sendo, como está acontecendo o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que crescer, pois a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então nós temos que crescer, nós temos que continuar prosperando na nossa vida espiritual. Para quê? Para que esse relacionamento com Deus, ele seja cada vez maior, ele seja cada vez melhor, e haja um relacionamento cada vez mais estreito, mais afim, de maior e melhor intimidade para com o Deus que nós servimos. Para isso nós precisamos conhecer, né, qual é a boa, a maravilhosa vontade de Deus para as nossas vidas. E é fundamental que nós conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor através da sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é mais do que suficiente, ela é suficiente por completo para que eu possa conhecer tudo a respeito de Deus que me é necessário nesta vida.
Porque mesmo depois desta vida, eu continuarei a conhecendo a Deus, levarei toda a eternidade conhecendo a esse Deus tão grandioso, tão glorioso, tão maravilhoso que nós temos na nossa vida e no nosso coração. Então, esse relacionamento, né, com Deus, ele tem que ser um relacionamento cada vez, como já falamos, né, maior e melhor, de maior afinidade. E isso vai acontecer quando eu chegar no ponto máximo do meu relacionamento para com Ele. Que eu aqui colocaria uma figura, só para facilitar um pouco o nosso entendimento. Talvez não seja a melhor, mas pelo menos ela é um pouco adequada. É como se eu casasse com Deus, eu fosse casar com Ele. Então, casar, né, vamos dizer assim, no sentido humano, me parece que é a maior relação entre dois seres humanos, entre um homem e uma mulher, né? Então Deus instituiu o casamento e disse, ambos se unirão e formarão e serão uma só carne. Então dois, né, se unem e formam uma só carne. Esse é o casamento, né? É o casamento no sentido humano. Então, como a Bíblia diz, já não são mais dois, mas são um. Já não é mais um, mas são dois. Então, o casamento, né, humano é aquele momento máximo, né, maior da união entre um homem e uma mulher e entre a intimidade entre esse homem e essa mulher, que se permitem, que admitem, né, a viverem juntos e eles se prometem, né? Eles se prometem viver um para o outro, um se dedicar ao outro em todas as circunstâncias da vida, né? E mesmo apesar da limitação, né? Porque no final se diz, né? Até que a morte os separe, ou seja, o casamento permanece até que os dois estejam vivos. Mas se um deles vem a falecer, então o casamento se desfaz, o casamento acaba, né? E o casamento no sentido humano, ele é precedido, né, pelo conhecimento, pela pessoa conhecer uma a outra, né? Por exemplo, ontem se comemora o Dia dos Namorados, né? Então, os casais estavam comemorando o Dia dos Namorados, eu estava comemorando com a minha esposa, né? O noivo comemora o Dia do Namorado, a casada comemora o Dia do Namorado, né? Aquele que não tem mais o seu cônjuge do seu lado, mas relembra aqueles momentos, né, maravilhosos que passaram juntos e tal, né? E um dia, quem sabe, estaremos na eternidade, né? Todos nós estaremos lá. Então, vai ser um casamento eterno. Então, quando nós, no sentido humano, chegamos a casar com uma pessoa, né? Ali nós, então, parece que chegamos no ápice, chegamos no momento máximo de entrega da nossa vida, de estabelecer com aquela pessoa, né, que, olha, então, nós vamos viver juntos para sempre.
nós vamos ficar juntos para sempre, nós vamos nos amar para sempre. Nós vamos lutar juntos, nós vamos fazer tudo junto, para sempre. E isso é uma realidade. Né? No sentido espiritual também, né? Eu creio que é possível a gente pensar, a gente imaginar que precisa casar com Deus. Precisa casar com Deus. Precisa chegar a esse momento único e maravilhoso, né, de maior integração, maior relação com Deus, né, que venha a ser o casamento. Se no sentido humano a gente dá para perceber, dá para entender algumas coisas, né, a respeito de parceria, de convivência, de cumplicidade e tantas coisas como nós fazemos com a esposa, com o esposo. Então, por que não? Por que não pensar dessa mesma forma para com o nosso Deus? Casar com Deus, né? Casar com Deus. Trabalhar, né? Trabalhar para que isso possa acontecer na nossa vida. Porque, indiretamente, nós já colocamos alguns aspectos desse na nossa vida como se fôssemos casados. Quer ver? Por exemplo, a gente diz assim: eu amo a Deus acima de todas as coisas, como a Bíblia me ensina. Então, eu amo a Deus. Isso é um casamento perfeito. E mais do que um casamento. É uma entrega total e absoluta. É uma absorção. É ser absorvido completamente por Deus. Amar a Deus, né, acima de todas as coisas. Quando você diz: Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu não te largarei por nada neste mundo. Isso é muito mais do que um casamento. Isso é muito mais do que uma parceria. Isso é uma fidelidade completa, né? Completa, sem qualquer restrição. Então, quando a gente se coloca diante de Deus, né, a exigência que Deus faz da minha e da sua vida, ele dizendo: eis que venho sem demora, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso significa, né, que namorar a Deus, noivar com Deus, não é mais o suficiente para a nossa vida. Não é mais. São iniciações, né, que não dizem mais respeito nem a mim, nem a você, que já fomos até a cruz do Calvário e entregamos a nossa vida a Ele. Então, quando eu entrego a minha vida a Deus, isso significa que eu não tenho mais vida. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: agora a vida que eu levo, né, que ele disse, já não vivo mais eu. Mas agora a vida que eu levo, eu vivo uma vida para glorificar o nome do Senhor. Casamento. Casou com Deus. Casou com Jesus. Né? Porque quando você casa, né, com Deus, fica mais difícil você separar. Fica mais difícil você divorciar. Fica mais difícil. O casamento, né, com Deus,
ele tem que crescer, ele tem que ser aprimorado, ele tem que ganhar não só a profundidade, né, das águas do Espírito, de entrar no Espírito para unir, né, unir os espíritos, ou seja, unir o seu espírito com o Espírito de Deus, da mesma forma que você também tem que subir com o seu espírito para pensar nas coisas que são de cima. Não só nas coisas terrenas, mas nas coisas que são de cima. Porque as coisas terrenas, elas perecem. Mas as celestiais, as que são de cima, elas são eternas. E aí fica mais difícil, né? Fica mais difícil abrir mão. Fica mais difícil abrir, não levar adiante esse casamento. Infelizmente, né, por conta de diversas situações, por diversas questões, né, nós temos visto, temos vivenciado casamentos lindos, maravilhosos, feitos com Deus, reais, verdadeiros, sinceros, que hoje estão acabados, que hoje estão destruídos. Infelizmente, casamentos que iam muito bem, mas que acabaram, né, quebrando a unidade do Espírito com o Espírito de Deus, do nosso Espírito com o Senhor. Foi quebrado por muitos motivos e muitas maneiras. E esse casamento, então, aconteceu aquilo que Deus jamais gostaria que acontecesse, que é a separação, que é o divórcio, mas nunca pela parte de Deus. Nunca é concordância. Às vezes aqui no sentido humano, um casamento, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles convergem, né, para a mesma decisão e ambos querem se separar. Mas com Deus não. Toda vez que nós rompemos o casamento com Deus, né, é unilateral. É unilateral. A decisão é completamente da minha responsabilidade. Por quê? Porque Deus não quer, de forma nenhuma, que o meu casamento com Ele acabe, termine. Mas não quer mesmo. Não quer mesmo. Mas, né, eu ou qualquer um que tenha casado com ele, por qualquer motivo, né, e agora quer se separar, não quer mais viver com ele, então a pessoa tem o seu livre-arbítrio, tem a sua própria vontade, e aí vai, né, vai assim querer andar pelos seus próprios, né, pelos seus próprios pensamentos. Mas automaticamente, né, perderá todas as promessas, né, todas as promessas que Deus fez para aqueles que se dispuseram a viver com Ele, né? Então, nós sempre na vida, se tivermos Jesus no nosso coração, teremos um casamento, estaremos casados. Mesmo que a gente não consiga casar na carne, né? Não consiga arrumar uma companheira, né? No caso do homem e no caso da mulher, um companheiro, né? Nós, se aceitamos a Jesus, se entregamos a nossa vida a Ele,
Já que ele entregou a sua vida por nós, então nós casamos com ele. Nós casamos com ele. E esse casamento, ele é muito mais importante porque ele tem um diferencial. Ele tem um diferencial. Todas as outras coisas referentes ao casamento humano e ao casamento espiritual praticamente são iguais. Então, Deus está com você, Deus está comigo na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na doença, em todas as circunstâncias. A única coisa que muda é que o casamento entre os humanos está prescrito que ele termina quando a morte vem sobre um deles. Então, aí o casamento termina. Ou seja, até que a morte os separe. No caso do casamento com Deus, a grande diferença é essa, que nem a morte nos separa. Nem a morte nos separa. Mas quando a morte vier e nos alcançar, então a Bíblia diz que nós estaremos para sempre com Ele. Então o nosso casamento, ele é para sempre. O nosso casamento humano é até quando a morte separa. O casamento com Deus é por toda a eternidade. Então, casar com Jesus é a melhor coisa que nós poderíamos alcançar nessa vida. Casar com Deus. Manter esse casamento cada vez mais saudável, cada vez mais bonito, melhorando cada dia mais, para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Né? Então, a igreja de Filadélfia, ela foi uma igreja que Jesus disse para os membros daquela igreja: olha, eu tenho gostado muito de vocês porque vocês prestaram atenção, vocês ouviram o evangelho completo, vocês ouviram o evangelho da porta que eu fecho e ninguém abre, da porta que eu abro e ninguém fecha. Vocês ouviram esse evangelho e vocês receberam. Mas eu também estou feliz com vocês porque vocês prestaram atenção de que vai haver tribulação, vai haver dores, vai haver tantas coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas vai acontecer. E vocês receberam, e vocês se prepararam para isso, porque esse é o verdadeiro casamento com Deus. Quando você casa com Deus, você suporta tudo, você vence tudo, porque maior é o que está na sua vida. O esposo que desposou a sua alma, o esposo que comprou o seu espírito, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou podemos pensar. Ele é o Rei da glória. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então ele diz, né? Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação. Quer dizer, é aquele momento contrário, é aquele momento difícil, né?
que até no casamento humano a gente passa, é aquela conta para pagar, é aquela enfermidade que chega, é aquele filho que dá trabalho, é aquela situação complicada que a gente diz, como eu vou sair dessa situação? Né? Então, nessa hora, é que nós mostramos, é que nessa hora é que nós temos a garantia daquele que está conosco, daquele que está do nosso lado, daquele que nós entregamos as entradas e saídas da nossa vida. Ah, Senhor, louvado e bendito seja o teu santo nome. Então, haja o que houver, meu irmão, haja o que houver, minha irmã, case com Jesus, case com o Senhor. Leve Jesus para dentro do seu coração e viva com Ele dia e noite. E com certeza Ele vai te ajudar. Com certeza Ele vai te auxiliar a passar por todas as situações contrárias desta vida. E você vai ver como é maravilhoso viver com Deus e viver para Deus. Vale a pena ser de Jesus. Não fica zangado comigo, não fica zangada comigo. Pare de namorar, pare de noivar, case com Ele. Tome uma decisão definitiva na sua vida, case com Ele. Pare de ficar namorando com o Senhor. Pare de ficar noivando com Ele, pare. Tome uma decisão definitiva, case com Ele, case com o Senhor. E você vai ver que a partir daí, então, você verá Deus agir na sua vida. Você verá Deus agir na sua vida. Como diz o livro de Cantares, eu sou... Será que você conseguiria repetir comigo? Eu não sei se pode, né? Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. E o meu amado é meu. Mais uma vez. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. É meu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E faça com que você possa tomar essa grande decisão. Grande decisão na sua vida. Eu vou me casar, continuar casado com esse Deus maravilhoso. E a cada dia fazer com que esse casamento seja um casamento abençoado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então, nós vamos orar. Amém? Vamos orar, porque Deus, né, tem sempre bênção para os seus filhos. Né? Deus tem sempre bênção para aqueles que são fiéis, para aqueles que estão casados com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Eu mesmo estou um pouco ainda, né? Já melhorei um pouquinho, mas uma gripe muito forte, né? Há muitos anos não tenho, mas graças a Deus estamos melhorando, tá bom? Então, se você também está nessa situação, né? Gripado, gripada, tem alguns membros da igreja, né, que estão passando por essa dificuldade, mesmo aqueles que tomaram a vacina, né? É um andaço aí que está acontecendo, as UPAs, os hospitais estão cheios, né? Então, vamos colocar tudo na mão do Senhor. Amém? Então, vamos
estende assim a sua mão e nós vamos orar. Pastor, preciso que não conhece Deus. Tá vindo. Hein? Toma. Amém. Então, oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E agora estamos diante da tua presença, nesse momento tão importante, tão maravilhoso, tão único na nossa vida, que nós podemos abrir a nossa boca e levantar a nossa voz até o trono da tua graça e para te pedir, Senhor, envia agora a tua palavra de vida, a tua palavra de milagre e transforma, Senhor, em nome de Jesus, cada situação. Senhor, que tu venha de encontro agora para mudar a vida, mudar o destino, mudar a situação de cada um daqueles que estão nos ouvindo, estão participando, agora ou depois, que o teu nome seja glorificado, seja agora curada em nome de Jesus, seja agora liberto de toda e qualquer tribulação, saia agora da sua vida, da sua casa, da sua família, em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo o nome. O nome de Jesus é único e ele é poderoso para quebrar e desfazer toda a obra do mal, todo o poder do inimigo. Nós quebramos e desfazemos e jogamos por terra agora e declaramos sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre você que está me ouvindo, vitória, vitória, vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, opera, e nós te daremos a honra e nós te daremos a glória, pois oramos agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te dar uma noite de paz. Que Deus possa te dar um restante de semana abençoado. Que a nossa oração seja, Senhor Jesus, coloca na minha vida homens e mulheres para me abençoar. Senhor Jesus, afasta da minha vida todo homem, toda mulher que tentar me prejudicar. Senhor Jesus, fecha a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então Deus abençoe a vocês. Obrigado por terem participado, né? Se quiserem depois, entre lá, dá o seu like, compartilhe. Se você considerou que essa mensagem foi uma bênção, compartilhe, né? Visualize, se inscreva no canal, para que essa porta possa continuar aberta e nós possamos continuar pregando, né? Pregando a palavra do Senhor. Amém? Então, muito obrigado a todos. Deus abençoe, né? Aqui estão alguns irmãos. Daqui a pouco também essa mensagem, né, vai estar no YouTube, né? Então você pode entrar lá, dar o seu like, né, apertar lá o coraçãozinho, se inscrever no canal, para que essa porta sempre esteja aberta e a gente possa pregar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor.